A calmaria do bairro de Higienópolis, em São Paulo, foi rasgada por um grito de gelar a alma. Dentro de sua mansão luxuosa, Victoria Azevedo, grávida de 5 meses, congelou na cozinha. Suas mãos tremiam, não pelo prato de ovos mexidos que ela pousou sobre a mesa, mas pela sensação de um perigo iminente e muito mais perverso. De repente, a porta se abriu e seu marido, Ricardo Castro, entrou com sua amante, Sofia Meirelles, aninhada em seu braço. Nenhum deles tentou mais esconder o caso. O sorriso de Sofia escorria arrogância, enquanto os olhos de Ricardo queimavam com a crueldade de um homem que já não se importava com a própria esposa. Assine os papéis do divórcio, Victoria. Ele exigiu friamente, jogando uma pasta sobre a mesa. Sua voz era cortante, despojada de qualquer calor que um dia teve. E se esqueça desse bebê. Você não tem mais lugar na minha vida. O ar pareceu escapar dos pulmões de Victoria. Ela apertou uma mão protetora contra sua barriga. Essa criança é inocente, Ricardo. Ela sussurrou, a voz trêmula. Ele não merece isso. Mas antes que pudesse implorar, Sofia avançou, seus saltos ecoando no piso de mármore. Em sua mão perfeitamente arrumada, brilhavam lâminas de tesoura, longas e afiadas. Sofia as ergueu, apontando diretamente para o pescoço de Victoria. Se você não vai sair por vontade própria, zombou Sofia com um sorriso malicioso, nós vamos garantir que saia. Ricardo se juntou a ela, pegando outro par de tesouras do balcão. O som metálico das lâminas se abrindo e fechando ecoou no cômodo como uma sentença de morte. Victoria cambaleou para trás, suas costas pressionadas contra a fria ilha de mármore da cozinha. Seus joelhos tremiam, mas ela se recusou a cair. Sua mente disparou. E meus pais? E meu filho? É assim que minha história termina? Traída pelo homem em quem mais confiei. Ricardo se lançou para a frente, as tesouras roçando a pele de Victoria e deixando uma fina linha vermelha em sua garganta. Uma dor aguda se espalhou por seu pescoço e Victoria ofegou, horrorizada. Sofia soltou uma risada, sua voz estridente. Olha como ela treme, a poderosa senhora Castro, reduzida a nada além de uma mulher patética. Lágrimas embaçaram a visão de Victoria. Ela orou silenciosamente por um milagre, agarrando a barriga como se seu abraço pudesse proteger a criança lá dentro. Ela se lembrou das palavras de seu pai, sussurradas anos atrás. Nunca deixe que ninguém tire sua dignidade, Victoria. Mas como ela poderia revidar quando 2 predadores estavam a centímetros de sua vida? Foi então que a pesada porta da frente se fechou com um estrondo. Passos ecoaram pelo corredor, ficando mais altos, mais decididos. Ricardo e Sofia congelaram, trocando um olhar rápido, as tesouras ainda erguidas. A porta da cozinha se abriu. Ali estava Alexandre Sampaio, o chefe de Ricardo e um dos homens mais poderosos do Rio de Janeiro. Seus olhos aguçados captaram instantaneamente o brilho do aço pressionado contra a garganta de Victoria. Sua mandíbula se apertou e sua voz ribombou pelo cômodo. O que diabos está acontecendo aqui? Os joelhos de Victoria fraquejaram em alívio, mas o medo ainda a dominava. Pela primeira vez naquela manhã, ela se permitiu ter esperança, pois o homem que acabava de entrar tinha o poder de destruir o mundo de Ricardo ou de salvar o dela. Muito antes de as tesouras serem erguidas contra ela, Victoria Azevedo era uma mulher cheia de sonhos silenciosos. Ela cresceu em uma casa modesta na periferia de Belo Horizonte, filha única de um pai operário e uma mãe professora. Seus pais a criaram com valores de honestidade, sacrifício e amor incondicional. Eles sempre lhe diziam: um dia, Victoria, você vai encontrar alguém que a proteja como nós sempre fizemos. Aos 24 anos, ela pensou ter encontrado esse homem. Ricardo Castro era encantador naquela época. Vestia-se elegantemente, falava docemente
e prometia a ela o mundo. Para uma jovem com pouca experiência no amor, ele parecia a resposta para todas as suas orações. Seus pais hesitaram a princípio, preocupados que a ambição de Ricardo ofuscasse sua compaixão. Mas Victoria insistiu. Ela estava cega pela atenção dele, pelos grandes gestos e pela ideia de construir um futuro juntos. Por um tempo, a vida foi boa. A carreira de Ricardo no ramo imobiliário floresceu e eles se mudaram para uma casa espaçosa em São Paulo. Victoria deixou seu emprego como recepcionista de hotel para se concentrar em se preparar para uma família. Ela não queria nada mais do que criar um lar acolhedor, onde a risada pudesse preencher os corredores. Mas o calor se desvaneceu rapidamente. Ricardo se tornou distante, voltando para casa cada vez mais tarde, sempre com desculpas. O cheiro de perfume pairava em seus ternos. Quando Victoria perguntava gentilmente se algo estava errado, ele explodia. Não comece, Victoria. Você tem sorte por eu te sustentar. Pare de ser ingrata. Os insultos a cortavam mais fundo do que qualquer lâmina. Noites sozinha, em sua grande e fria casa, se tornaram rotina. Victoria muitas vezes sentava-se perto da janela, as mãos em sua barriga crescente, sussurrando canções de ninar para a criança que ela ainda não havia conhecido. Ela dizia ao seu bebê: "Você é a minha razão para continuar. Não importa o que aconteça, a mamãe vai te proteger." Seus pais notaram a mudança. Eles viram a luz se apagando nos olhos de sua filha. Sua mãe ligava frequentemente, implorando para que ela a visitasse. Mas Victoria se recusava a sobrecarregá-los. Ela carregava seu sofrimento em silêncio, acreditando que suportá-lo era melhor do que envergonhar sua família com um casamento desfeito. Até seus amigos se afastaram. Em reuniões, sussurros a seguiam. Alguns suspeitavam da traição de Ricardo, mas ninguém ousava falar abertamente. Victoria se sentia presa em uma gaiola de aparências, forçada a sorrir enquanto seu coração se partia lentamente. Ainda assim, ela tinha esperança. Quando descobriu que estava grávida, acreditou que isso poderia trazer Ricardo de volta, que a paternidade poderia amolecer seu coração endurecido. Ela o imaginou segurando o filho deles, redescobrindo o amor que um dia compartilharam. Mas em vez disso, a gravidez apenas ampliou o abismo. Ele zombava de seu corpo em transformação, evitava seu toque e passava mais noites com Sofia Meirelles do que com sua esposa. Victoria se apegou à fé. Todas as noites, ela se ajoelhava ao lado da cama, orando: "Deus, me dê forças. Não deixe que meu filho cresça sem amor." Mas o silêncio que respondia às suas orações era pesado, quase sufocante. E assim, quando aquela terrível manhã chegou, a manhã em que 2 pares de tesouras ameaçaram sua vida, Victoria já era uma mulher quebrada pela traição. No entanto, no fundo, escondida sob suas lágrimas e medos, havia uma faísca esperando para acender. A questão era: quem a acenderia? A mansão dos Castro ficava em uma rua tranquila nos ricos subúrbios de Higienópolis. Do lado de fora, parecia o retrato do sucesso. Palmeiras altas balançavam na entrada, carros caros brilhavam sob o sol, e as paredes de pedra branca cintilavam como algo saído de uma revista de luxo. Os vizinhos frequentemente olhavam para a casa com admiração, sussurrando o quanto Victoria deveria ser sortuda por viver em tal esplendor. Mas por dentro, a mansão não passava de uma prisão. O grande hall de entrada, com seu piso de mármore e escadaria imponente, ecoava com vazio. A mesa de jantar, longa o suficiente para 12 pessoas, era frequentemente arrumada para apenas uma. O silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo ornamentado, lembrando Victoria das horas que ela passava esperando por um marido que raramente voltava para casa.
Cada cômodo contava uma história de negligência. A sala de estar, decorada com sofás de veludo e pinturas emolduradas em ouro, era um palco para discussões, não para risadas. O quarto principal, outrora um lugar de intimidade, havia se tornado frio e dividido, com Ricardo dormindo de um lado e Victoria sozinha do outro. O espaço entre eles mais largo que o oceano. Até o quarto de bebê que ela havia preparado cuidadosamente com cores pastel e roupinhas minúsculas permaneceu intocado, sua inocência em choque com a amargura que se infiltrava na casa. Victoria muitas vezes andava pelos corredores à noite, seus pés descalços roçando os azulejos frios de mármore. Ela parava perto das janelas altas, olhando para as luzes da cidade à distância, ansiando por liberdade, mas não importa o quão longe ela olhasse, o vidro refletia uma mulher presa. Sua reflexão embaçada por lágrimas que ela não ousava derramar na frente de ninguém. A mansão se tornou um símbolo de seu sofrimento. Para os de fora, representava riqueza. Para Victoria, representava isolamento. Ela se lembrava da casa modesta de seus pais em Belo Horizonte, onde a risada preenchia cada canto, apesar da tinta descascada e dos assoalhos que rangiam. Aquela casinha era rica em amor, enquanto esta mansão, gotejando luxo, a privava de afeto. Seus poucos amigos que a visitavam elogiavam o lustre ou o amplo quintal, mas nunca notavam a tensão no ar. Ricardo havia treinado bem. Victoria para usar uma máscara. Ela sorria educadamente, oferecia chá e escondia as feridas de seu coração. Quando eles iam embora, ela ficava sozinha, olhando para as mesmas paredes que pareciam se aproximar a cada dia, pressionando-a até que a própria respiração se tornasse uma tarefa. Até a equipe, empregadas, jardineiros, motoristas, sentia a frieza. Eles faziam seus trabalhos em silêncio, raramente falando, a menos que fossem abordados. Uma empregada em particular, a senhora Lopes, frequentemente olhava para Victoria com pena. Ela tinha visto as marcas que Ricardo deixava durante as discussões, embora Victoria sempre mentisse, alegando que havia escorregado ou caído. A mansão silenciava a todos, transformando segredos em sombras. E assim, esta grande propriedade, valendo milhões de reais, não era nada além de uma gaiola dourada. A cada manhã, Victoria acordava cercada por riqueza, mas faminta por amor. A cada noite, ela deitava em uma cama king size, mas se sentia menor do que nunca. A mansão era um palco, e em breve abrigaria a performance mais cruel de todas. A manhã em que Ricardo e Sofia deixaram de ser traidores para se tornarem potenciais assassinos. Ricardo Castro já foi o tipo de homem que podia encantar um cômodo inteiro. Com seus ternos elegantes, sorriso polido e passo confiante, as pessoas o confundiam com um cavalheiro. Mas a portas fechadas, longe das luzes dos jantares de negócios e coquetéis, ele era um homem completamente diferente. Seu charme não passava de uma máscara, escondendo sua arrogância, egoísmo e fome por controle. Ele havia se casado com Victoria com promessas de devoção, mas no fundo, Ricardo nunca a viu como uma parceira. Para ele, ela era um acessório, alguém para cozinhar, limpar e carregar seu filho enquanto ele subia na escada social. Quando ela deixou de ser a esposa troféu perfeita em seus olhos, ele se tornou frio. Para Ricardo, o amor era descartável e a lealdade era uma piada. Então, entrou Sofia Meirelles, a mulher que alimentou as chamas de sua crueldade. Sofia era mais jovem, ousada e descaradamente ambiciosa. Ela trabalhava com Ricardo em seu escritório imobiliário, mas suas ambições iam muito além de vender casas. Ela queria status, riqueza e poder, e rapidamente percebeu que Ricardo poderia lhe dar os três.
Sua beleza era sua arma, lábios vermelhos, cabelos longos e um sorriso que escondia veneno. Sofia desempenhava bem seu papel. Ela lisonjeava o ego de Ricardo, ria de suas piadas cruéis e sussurrava veneno em seu ouvido sobre Victoria. Ela está te segurando, Sofia dizia frequentemente. Você merece uma mulher que se iguale ao seu poder, não alguém fraca e patética. Ricardo, ansioso para alimentar seu orgulho, acreditou nela. Juntos, eles se tornaram um par tóxico, unidos não por amor, mas por ganância e luxúria. Noites que deveriam ter sido passadas com Victoria eram passadas em quartos de hotel, tramando como tirá-la de cena. Ricardo dizia a si mesmo que estava apenas fazendo o que qualquer homem ambicioso faria, trocando para algo melhor. Sofia dizia a si mesma que estava destinada a substituir Victoria, a viver na mansão e usar o título de Senhora Castro. Mas a ambição deles tinha uma parte mais sombria. Não bastava trair Victoria em segredo. Eles queriam humilhá-la, esmagar seu espírito e expulsá-la completamente. Sofia se deleitava em ver Victoria sofrer, sua risada ecoando toda vez que ela via os olhos de Victoria cheios de lágrimas. Ricardo, embriagado pela aprovação de Sofia, se tornava mais implacável a cada dia. A crueldade deles escalou. O que começou como insultos se transformou em ameaças. O que começou como mentiras se transformou em esquemas. Eles sussurravam sobre forçar Victoria a assinar os papéis do divórcio, sobre tirar o bebê dela, sobre deixá-la sem nada. E à medida que o desespero deles crescia, seus métodos se tornaram violentos. Ricardo comprou a visão de Sofia de um futuro sem Victoria, cego pela luxúria e ganância. Sofia o alimentava com promessas. Assim que ela se for, a casa, o dinheiro, a vida, tudo será nosso. Eles se convenceram de que destruir Victoria não era apenas necessário, mas inevitável. Então, quando eles estavam na cozinha naquela manhã fatídica, as tesouras brilhando na luz, não foi um surto repentino. Foi a culminação de meses de crueldade, meses de traição, meses de alimentar os desejos mais sombrios um do outro. E eles acreditaram, com Victoria encurralada, que nada poderia detê-los agora, até que uma figura inesperada entrou pela porta. A noite após o ataque, a mansão estava silenciosa, mas dentro do coração de Victoria Azevedo não havia paz. Ela estava sentada, encolhida na beirada da cama, suas mãos tremendo enquanto agarrava o fino cobertor. A ferida em seu pescoço doía a cada respiração, mas a ferida mais profunda, aquela gravada em sua alma, latejava de forma muito mais dolorosa. Seus soluços vinham em ondas, quebrando o silêncio do quarto vasto e vazio. Ela enterrou o rosto nas mãos, sussurrando entre lágrimas. Por que eu? Por que o homem que amo me transformaria em sua inimiga? Cada palavra se partia, ecoando no vazio como uma confissão às paredes que a cercavam. Victoria sempre acreditou na resiliência. Ela havia suportado os insultos, as noites sozinha, a humilhação de Sofia, se exibindo ao lado de Ricardo. Ela suportou tudo pelo bem de seu filho, que ainda não havia nascido, convencendo-se de que o amor ainda poderia ser salvo, que o coração de um pai ainda poderia mudar. Mas agora, com a memória nítida das tesouras contra sua garganta, ela sabia que essas ilusões estavam mortas. Ela se levantou e caminhou lentamente em direção ao quarto do bebê, seus pés descalços roçando o chão de madeira polida. As paredes suaves em tons pastel, outrora pintadas com esperança, zombavam dela agora. Roupinhas minúsculas pendiam ordenadamente no armário, intocadas. Um pequeno berço esperava no canto, decorado com fitas que sua mãe havia amarrado com amor. Victoria agarrou a beirada do berço,
suas lágrimas pingando no colchão. Ela sussurrou para o bebê que carregava: "Me desculpe, a mamãe não sabe mais como te proteger." Seu corpo tremeu ao se lembrar dos olhos de Ricardo naquela manhã, frios, irreconhecíveis, cheios de uma violência que ela nunca havia imaginado ser possível. A risada de Sofia ainda ressoava em seus ouvidos, cruel e aguda. O pensamento de criar seu filho em um mundo onde seu próprio pai o desejava longe esmagou seu espírito. Pela primeira vez, Victoria se permitiu pensar o impensável. Talvez eu seja fraca demais. Talvez eles vençam. Ela desabou no chão, seus joelhos cedendo sob o peso do desespero. O lustre acima lançava sombras que se estendiam pelo quarto, longas e distorcidas, fazendo-a se sentir ainda menor. Ela agarrou a barriga com força, como se estivesse segurando a única peça de esperança que lhe restava em seu mundo afundando. Mas seu coração sussurrava pensamentos sombrios. E se Ricardo pegar o bebê? E se Sofia se tornar a mulher que cria meu filho? O terror dessa imagem a fez entrar em um ataque de soluços tão pesados que mal conseguia respirar. Seu celular vibrou na mesa de cabeceira, mas ela não conseguiu reunir forças para alcançá-lo. Amigos haviam parado de ligar meses atrás. Ela não queria encarar seus pais, não queria que eles ouvissem o tremor em sua voz. Orgulho, vergonha e medo, todos a acorrentavam em silêncio. As horas se arrastaram. Seu corpo doía de tanto chorar, seus olhos inchados, sua voz rouca. Ela se encolheu no chão do quarto de bebê, agarrando a barriga como se fosse a única âncora que lhe restava. Mas na hora mais escura, quando ela tinha mais certeza de que sua força havia se esgotado, uma luz estava prestes a entrar em sua vida da maneira mais inesperada. Dias após seu colapso, Victoria Azevedo olhou no espelho e mal reconheceu a mulher que a encarava. Seus olhos estavam inchados por noites de choro, seu cabelo sem brilho e desarrumado, seu espírito quase extinto. Mas sob a exaustão, um brilho de determinação se agitou. Ela percebeu que não podia mais ser a mesma mulher frágil que Ricardo e Sofia haviam tentado destruir. Por seu filho que ainda não havia nascido e por ela mesma, ela precisava se erguer. Alexandre Sampaio também notou a mudança. Diferente de qualquer outra pessoa em sua vida, ele viu a força enterrada sob seu medo. Uma tarde, ele a convidou para seu escritório no Rio de Janeiro. O arranha-céu imponente espelhava sua presença. Imponente, inabalável, cheio de propósito. Ele falou com firmeza, mas com compaixão. Victoria, você sobreviveu ao impensável. Isso por si só a torna mais forte do que ambos juntos. Mas agora é a hora de mostrar essa força ao mundo. A princípio ela hesitou. Sua voz tremeu ao dizer: "Eu não sei se consigo. Eu fui quebrada por tanto tempo." Alexandre se inclinou para mais perto, seu tom firme. Eles contaram com isso. Eles construíram o poder deles sobre o seu silêncio, mas o silêncio acabou. Essas palavras acenderam algo dentro dela. Victoria concordou em começar aos poucos. Ela começou a frequentar reuniões com Alexandre, não como uma esposa quebrada, mas como uma mulher aprendendo a se erguer. Ele a apresentou a estilistas que a ajudaram a se livrar da imagem de uma esposa tímida e esquecida. Longe estavam os vestidos simples e as cores opacas. No lugar, ela usava roupas elegantes que refletiam confiança e graça. Seu cabelo foi arrumado com cuidado, sua maquiagem suave, mas radiante. O espelho não a zombava mais. Ele revelava uma mulher renascida, mas a transformação não foi apenas exterior. Alexandre providenciou para que ela conhecesse mentoras, mulheres que também haviam suportado traição, perda e abuso, mas construíram novas vidas das cinzas. Suas histórias alimentaram seu espírito. Ela anotava seus pensamentos em um diário todas as noites, transformando a dor
em propósito. Lentamente, ela parou de chorar até dormir. Ela começou a andar com os ombros para trás, o queixo erguido, os olhos firmes. Até seus pais notaram a mudança quando ela os visitou. Sua mãe segurou a mão dela, lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto. "Essa é minha filha", ela sussurrou. Seu pai, geralmente quieto, colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Você é mais forte do que eu jamais imaginei." Quanto mais Victoria entrava em sua nova identidade, mais o poder de Ricardo e Sofia se desvanecia. Eles não assombravam mais seus pensamentos a cada hora. Em vez disso, ela pensava sobre o futuro que queria para seu filho, um construído com dignidade, força e amor. Ela praticou falar com firmeza, ensaiando palavras que antes temia dizer. Ela não abaixaria mais a cabeça para a humilhação. Ela não deixaria mais que a traição a definisse. Todas as manhãs, ela se postava na frente do espelho, sussurrando: "Eu não estou quebrada. Eu não sou fraca. Eu sou Victoria Azevedo." Quando o próximo confronto veio, ela estava pronta. A mulher assustada que um dia se encolheu no chão do quarto do bebê tinha ido embora. Em seu lugar estava uma mãe, uma guerreira e, em breve, uma vingadora, preparada para enfrentar Ricardo e Sofia, não com lágrimas, mas com poder. A noite do baile de gala chegou, um grande evento de caridade realizado em um dos hotéis mais luxuosos do Rio de Janeiro. Lustres de cristal brilhavam sobre um mar de mármore polido, e o ar vibrava com a conversa das figuras mais poderosas da cidade. Ricardo Castro, sempre faminto por influência, entrou no salão de festas com Sofia Meirelles pendurada em seu braço. Eles pensaram que haviam garantido seu lugar na sociedade. Tinham certeza de que Victoria já havia ido embora há muito tempo. Mas eles estavam errados. Todos os olhos se voltaram quando Victoria Azevedo entrou, escoltada por Alexandre Sampaio. O salão se silenciou, sussurros se espalhando como uma onda. A mulher quebrada que eles um dia lamentaram tinha desaparecido. Naquela noite, ela vestia um elegante vestido preto que acentuava sua força, sua postura régia, sua presença imponente. Até as socialites mais espertas baixaram o olhar enquanto ela passava, sua confiança inegável. O sorriso de Ricardo fraquejou. Sofia apertou o braço dele, seu sorriso tremendo. "O que ela está fazendo aqui?" ela sibilou. Ricardo apertou a mandíbula, forçando um sorriso para a multidão. "Ignore-a. Ela não se atreverá a causar uma cena." Mas Victoria tinha vindo exatamente para isso. O baile de gala atingiu seu auge quando o anfitrião convidou Alexandre Sampaio ao palco. Enquanto ele falava sobre integridade e liderança, Victoria ficou por perto, seu coração batendo forte, mas seus olhos firmes. Quando Alexandre terminou, ele direcionou o holofote para ela. "Há alguém aqui esta noite com uma verdade que precisa ser ouvida." Era Victoria Azevedo. Ofegadas encheram o salão. O rosto de Ricardo ficou branco. A mão de Sofia tremeu enquanto ela colocava a taça de champanhe na mesa. Victoria deu um passo à frente, seus saltos ecoando com propósito. Ela pegou o microfone, sua voz clara e forte. "Por anos, eu vivi em silêncio. Suportei a traição, a crueldade e a humilhação nas mãos do mesmo homem que jurou me proteger. Enquanto eu carregava o filho dele, ele me traía com outra mulher. E quando me recusei a desaparecer em silêncio, eles ameaçaram minha vida com tesouras dentro da minha própria casa." A plateia explodiu em murmúrios, olhares chocados se dirigindo a Ricardo e Sofia. Ricardo tentou rir, levantando as mãos. "Ela está mentindo. Ela está amargurada porque eu a deixei." Mas sua voz falhou, traindo seu medo. Victoria não se encolheu. Ela ergueu o queixo e sinalizou para Alexandre. Telas ao redor do salão de festas se iluminaram com filmagens, clipes granulados de câmeras de segurança daquela manhã fatídica. As imagens eram inegáveis. Ricardo e Sofia, tesouras nas mãos, encurralando uma Victoria
aterrorizada na cozinha. Os suspiros se transformaram em indignação. Vocês queriam me silenciar, Victoria disse, sua voz firme apesar do nó na garganta. Mas esta noite, a verdade o silencia. A máscara de Ricardo se estilhaçou. O rosto de Sofia se contorceu em horror enquanto as pessoas começavam a se afastar deles, como se a traição em si fosse contagiosa. O casal outrora celebrado era agora o escândalo da noite, exposto diante da mesma sociedade que eles tanto ansiavam em impressionar. E então veio o aplauso, não educado, mas estrondoso, ecoando pelo salão de festas enquanto Victoria se mantinha erguida. Pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava vencendo. E Ricardo soube que seu império de mentiras estava desmoronando bem diante de seus olhos. O desenrolar do baile de gala foi rápido e implacável. Em poucos dias, o nome de Ricardo Castro estava estampado nas manchetes, não por seus triunfos nos negócios, mas por escândalo e desgraça. O vídeo dele e de Sofia ameaçando Victoria com tesouras se tornou viral, compartilhado em todas as plataformas. A indignação pública ferveu, exigindo justiça. Investidores saíram de sua empresa, parceiros cortaram laços e, em pouco tempo, seu outrora orgulhoso império imobiliário desmoronou em poeira. Sofia Meirelles, desesperada para se salvar, abandonou Ricardo quase imediatamente. Ela negou tudo, alegou que foi manipulada e fugiu da cidade com outro homem que lhe prometeu um novo começo. Mas o dano estava feito. Ricardo ficou sem nada, sem carreira, sem reputação, sem amante e sem esposa. Ele ficou sozinho, um homem despojado do poder que ele tanto adorava. A lei logo o alcançou. Acusado de abuso doméstico, tentativa de agressão e de colocar em risco a vida de uma mulher grávida, Ricardo foi levado ao tribunal. Os mesmos corredores onde Victoria outrora tremeu, agora ecoavam com sua queda. Desta vez, ela permaneceu firme, testemunhando com olhos inabaláveis, sua voz calma e clara. O júri o considerou culpado e o martelo do juiz bateu com finalidade. Ricardo Castro, o homem charmoso que deslumbrava multidões, foi sentenciado a anos de prisão. Victoria saiu do tribunal não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Ela caminhava com dignidade, segurando seu bebê perto nos braços. O aplauso de estranhos que admiravam sua coragem seguia seus passos. Ela não apenas recuperou sua vida, mas se tornou um símbolo de resiliência para mulheres que haviam suportado as mesmas batalhas silenciosas. Nos meses que se seguiram, sua vida se transformou de maneiras que ela nunca imaginou. Alexandre Sampaio, que a havia apoiado em suas noites mais escuras, se tornou mais do que um protetor. Lentamente, o laço entre eles se aprofundou, não apressado ou forçado, mas construído com base em confiança e respeito. Ele nunca a tratou como frágil. Ele a tratou como igual. E em seus braços, Victoria encontrou o amor com o qual um dia sonhou, desta vez real e inabalável. O casamento deles foi simples, mas bonito, cercado por pessoas que realmente importavam. Seus pais se sentaram na primeira fila, lágrimas de alegria escorrendo por seus rostos, enquanto assistiam sua filha finalmente receber o amor que merecia. Seus amigos, outrora distantes, agora aplaudiam com orgulho, humilhados por sua coragem e transformação. O momento em que Alexandre colocou o anel em seu dedo, Victoria sentiu as últimas peças de seu coração partido se unirem. Mas o momento mais poderoso veio quando ela ficou com seu bebê, sua criança, a razão pela qual ela havia lutado tanto. Ela sussurrou: "Nós conseguimos, pequeno. A mamãe cumpriu sua promessa." O riso da criança encheu o ar, um som de cura que nenhuma ferida poderia silenciar.
A história de Victoria Azevedo não foi de tragédia, mas de triunfo. Ela havia sido traída, humilhada e quase destruída. No entanto, ela se ergueu das cinzas mais forte do que antes. E enquanto ela caminhava de mãos dadas com Alexandre, seu bebê aninhado em segurança em seus braços, a mensagem era clara. Nenhuma traição, nenhuma crueldade, nenhuma escuridão poderia jamais derrotar a força de uma mulher que escolheu lutar por sua dignidade e seu futuro. Nas semanas após o julgamento, Victoria Azevedo voltou para a casa de seus pais em Belo Horizonte. Pela primeira vez em anos, ela entrou pela porta familiar não como uma esposa assustada, mas como uma mulher livre de correntes. No momento em que ela entrou, sua mãe correu para a frente, abraçando-a calorosamente. "Você está segura agora, minha filha?" Ela sussurrou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Seu pai, um homem de poucas palavras, colocou uma mão firme em seu ombro e disse simplesmente: "Nós estamos orgulhosos de você." A casinha não era nada como a mansão que ela havia deixado para trás. As paredes estavam desbotadas, os pisos rangiam e a mobília tinha décadas de uso. No entanto, ali, cercada por amor, Victoria se sentiu mais rica do que jamais se sentiu no luxo. A casa cheirava a comida caseira e café fresco, e a risada encheu os cômodos mais uma vez, enquanto seus pais mimavam seu neto. Seu bebê se tornou o centro do mundo de todos. Victoria frequentemente se sentava perto da janela, embalando o bebê para dormir, enquanto seus pais a observavam com alegria. "Este pequeno crescerá conhecendo a força e a bondade", sua mãe disse, beijando a mão minúscula da criança. Victoria assentiu, com um sorriso suave nos lábios. "E ele nunca saberá da escuridão que deixamos para trás." Ainda assim, a cura não foi simples. Algumas noites, Victoria acordava de pesadelos com tesouras brilhando na cozinha. Ela se sentava, agarrando seu bebê perto de si, a respiração ofegante. Nessas noites, seu pai se sentava silenciosamente ao lado dela, lembrando-a de que ela não estava sozinha. "O passado não pode mais te tocar", ele dizia. Lentamente suas palavras se infiltraram e o medo começou a afrouxar seu controle. Amigos que antes haviam se afastado, agora voltaram, humilhados por sua coragem. Eles pediram desculpas por seu silêncio, admitindo que suspeitavam da traição de Ricardo, mas não tiveram a coragem de confrontá-la. Victoria aceitou suas desculpas, embora não se esquecesse. Ela havia aprendido da maneira mais difícil quem realmente a apoiaria em tempos de necessidade. Em meio a essa cura, Alexandre Sampaio permaneceu uma presença constante. Embora ocupado com seu império, ele arranjava tempo para visitar Belo Horizonte frequentemente, nunca a pressionando, nunca exigindo. Ele brincava com o bebê, ouvia os medos de Victoria e encorajava seus sonhos. "Você já provou sua força", ele disse a ela uma noite, enquanto eles caminhavam pelo jardim de seus pais. "Agora é hora de construir a vida que você merece." Seus pais notaram a ternura nos olhos de Alexandre e a maneira como a risada de Victoria se tornava mais livre na companhia dele. Eles trocaram olhares de cumplicidade, mas não disseram nada, permitindo que o amor florescesse naturalmente. Para Victoria, o processo de cura era mais do que romance. Era sobre se recuperar. Ela começou a escrever em um diário diariamente, escrevendo cartas para suas esperanças não nascidas e medos não ditos. Ela se matriculou em cursos online, determinada a voltar ao mercado de trabalho um dia, não por necessidade, mas por orgulho. Cada pequeno passo construiu uma nova base, uma que nunca mais poderia ser abalada pela traição. Sua vida não era mais definida pelo que ela havia perdido, mas pelo que ela estava criando. E com o apoio de seus pais, a risada de seu filho e a força silenciosa de Alexandre,
Victória percebeu que não estava apenas sobrevivendo. Ela estava começando a realmente viver novamente. Enquanto Victória Azevedo estava reconstruindo sua vida, Ricardo Castro assistia a sua própria desmoronar sem chance de reparo. Antes aclamado como um empresário promissor, ele agora andava pelas ruas da cidade com o olhar baixo. Seus sapatos antes polidos agora estavam gastos, seus ternos, sob medida, trocados por jaquetas baratas. As pessoas que costumavam cumprimentá-lo com admiração agora atravessavam a rua para evitá-lo. Seu nome, outrora um passaporte para a alta sociedade, havia se tornado uma mancha sussurrada com nojo. A condenação no tribunal havia destruído mais do que sua liberdade. Havia estilhaçado seu orgulho. Despojado de seus negócios, de seus investidores e de sua influência, Ricardo se viu desempregado. Nenhuma empresa queria contratar um homem cujo rosto estava estampado em noticiários como um símbolo de traição e abuso. Ele procurou trabalho em escritórios menores, mas cada entrevista terminava da mesma forma. Olhares frios, rejeição educada e portas se fechando em seu rosto. Em casa, o colapso era pior. A mansão, outrora cheia de extravagância, estava quase vazia. Ele vendeu carros, móveis e até joias para pagar as crescentes despesas legais. Os pisos de mármore que antes brilhavam, agora ecoavam com a solidão. Ele bebia para entorpecer o silêncio, mas nem o álcool conseguia afogar as memórias da força de Victória naquele palco de gala. A maneira como a plateia a aplaudiu enquanto ele estava em desgraça. Sofia Meirelles, a mulher que ele pensou que o apoiaria, provou ser tão egoísta quanto ele. A princípio, ela desempenhou o papel de amante solidária, prometendo que eles se reconstruiriam juntos. Mas quando o dinheiro secou e os convites pararam de chegar, sua paciência se esgotou. Ela explodia com ele por qualquer coisa, zombava de seus fracassos e finalmente foi embora. O golpe final veio quando ele voltou para casa uma noite para encontrar o lado de Sofia do armário vazio. Um bilhete estava sobre a penteadeira em sua caligrafia perfeita. Você está acabado, Ricardo. Eu não vou afundar com você. Ela havia ido embora com outro homem, mais rico, mais poderoso, tudo o que Ricardo não podia mais fornecer. Sozinho, Ricardo olhou para o espaço vazio onde as coisas de Sofia um dia estiveram. A raiva o consumiu, mas por baixo dela havia algo pior, o desespero. Ele percebeu que havia destruído a única pessoa que o amou de verdade, Victória. E para quê? Para uma amante que o descartou no momento em que a vida se tornou difícil. Vizinhos começaram a fofocar abertamente. Eles falavam sobre o quão baixo ele havia caído, como era poético que o homem que outrora humilhou sua esposa agora vivesse na vergonha. Alguns até sentiram pena dele, mas a maioria celebrou sua queda como justiça. Ricardo, outrora admirado, havia se tornado um pária, uma lição de moral viva. As noites eram as mais difíceis. Ele deitava em sua cama vazia, assombrado por visões dos olhos de Victória no baile de gala, firmes, destemidos, vitoriosos. Ele revivia o momento em que ela revelou sua traição ao mundo, os suspiros da plateia, o aplauso que se seguiu. O som ecoava em sua cabeça como um castigo que nunca terminaria. E enquanto ele caía em um sono inquieto, Ricardo enfrentava a verdade da qual não podia mais escapar. Ele havia perdido tudo, não por acaso, não por infortúnio, mas por sua própria crueldade. E não havia mais ninguém para culpar, além de si mesmo. Por meses, Alexandre Sampaio permaneceu uma presença constante na vida de Victória Azevedo. Ele nunca a apressou, nunca exigiu seu afeto. Em vez disso, ele lhe deu espaço para se curar, para se reconstruir
e para redescobrir quem ela era sem medo. No entanto, a cada dia que passava, o laço entre eles crescia mais forte, se entrelaçando em algo mais profundo do que qualquer um deles esperava. Tudo começou com gestos simples. Ele visitava Belo Horizonte frequentemente, trazendo pequenos presentes para seu bebê. Um ursinho de pelúcia em uma semana, um cobertor na outra. Ele se juntava à família dela para o jantar, rindo das velhas histórias de seu pai e ouvindo os conselhos de sua mãe como se já fizesse parte da família. Nesses momentos, Victoria não via o CEO bilionário, mas um homem que valorizava a lealdade e o amor acima do status. Uma noite, depois de ajudá-la a embalar o bebê para dormir, Alexandre ficou perto da janela, o luar refletindo em suas feições agudas. "Victoria", ele disse suavemente, "você carregou mais dor do que qualquer pessoa deveria. Mas eu quero que você saiba. Você não precisa mais carregar isso sozinha." Suas palavras a tocaram como um bálsamo, lembrando-a da segurança que ela tanto ansiava. Ainda assim, Victoria hesitou. Seu coração, embora em processo de cura, carregava cicatrizes. Ela se preocupava em se abrir novamente, em confiar no amor após a traição. Mas Alexandre nunca a pressionou. Ele simplesmente ficou, provando através de ações o que Ricardo nunca conseguiu com palavras. Lentamente, a guarda dela começou a ceder. Eles começaram a fazer caminhadas juntos, empurrando o carrinho de bebê pelo parque. Ela ria mais livremente, redescobrindo uma parte de si mesma que havia sido enterrada. Alexandre, que estava acostumado a salas de reuniões e negócios, encontrou alegria no ritmo simples da vida familiar, segurando o bebê, compartilhando sorvete e vendo os olhos de Victoria se iluminarem quando ela falava sobre o futuro. Foi durante uma dessas caminhadas que Alexandre perguntou gentilmente: "Com o que você sonha agora?" Victoria parou, seus olhos vagando em direção ao seu filho. "Eu sonho com uma casa cheia de amor, onde ele cresça sem nunca duvidar de seu valor. Eu sonho em nunca mais viver com medo." Alexandre sorriu, sua mão tocando a dela. "Então vamos construir esse sonho juntos." Seus pais notaram a mudança. Sua mãe sussurrou para ela uma noite: "Ele te olha do jeito que seu pai um dia me olhou. Isso é raro, Victoria. Não deixe que o medo tire isso de você." Seu pai assentiu, acrescentando calmamente: "Um homem assim não aparece duas vezes." Uma noite, Alexandre a convidou para sua cobertura no Rio de Janeiro. A vista se estendia sobre o horizonte da cidade, um mar de luzes sem fim. "Este pode ser seu novo começo", ele disse, sua voz firme. "Não à minha sombra, mas ao meu lado." Victoria olhou para a cidade, depois para seu bebê dormindo em seus braços. Pela primeira vez, ela sentiu esperança, não apenas de sobrevivência, mas de felicidade. Ela percebeu que não era mais definida pela traição. Ela era definida pelo amor, que foi corajosa o suficiente para aceitar. Pois isso não era um acidente. Isso era o destino, escrito anos atrás pelos sacrifícios de um pai e agora cumprido nos braços do homem que manteve sua promessa. A mulher que outrora tremia em silêncio havia sumido. Victoria Azevedo acordava agora com um senso de propósito, não mais oprimida pelo medo ou pela vergonha. Seus dias eram cheios de pequenas vitórias, cada uma um tijolo colocado na fundação de sua nova vida. Ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava se tornando alguém que sua versão passada mal reconheceria, uma mulher de força, dignidade e visão. Sua transformação se mostrava em cada detalhe. Ela não se vestia mais com cores opacas para se misturar ao fundo. Em vez disso, ela escolhia roupas ousadas e elegantes que falavam de confiança. Sua postura carregava autoridade. Sua voz não falhava mais quando ela falava. Mesmo em conversas simples, as pessoas a ouviam de forma diferente agora.
Elas sentiam a mudança, a resiliência forjada no fogo da traição. Victoria começou a usar sua história não como fonte de vergonha, mas como uma arma de empoderamento. Com o encorajamento de Alexandre, ela aceitou convites para falar em organizações de mulheres e eventos de caridade. Diante de plateias cheias de estranhos, ela compartilhou sua jornada, o sofrimento silencioso, o quase fim com as tesouras e a coragem que foi preciso para se levantar novamente. Sua honestidade comoveu as pessoas. Mulheres a abordavam depois, sussurrando: "Você me deu força para ir embora." Ou: "Eu pensei que estava sozinha, mas agora sei que não estou." Seus pais assistiam orgulhosos dos bastidores. Sua mãe frequentemente segurava sua mão, dizendo: "Você se tornou a mulher que sempre soubemos que poderia ser." Seu pai, antes hesitante em mostrar emoção, disse a ela suavemente: "Sua força é sua herança, Victoria. É o que seu filho também carregará." Seu bebê cresceu junto com sua transformação. Cada risada, cada pequeno passo a lembrava do porquê ela havia escolhido lutar. Ela prometeu a si mesma que seu filho nunca cresceria em uma casa cheia de medo. Em vez disso, ele cresceria cercado de amor, coragem e o exemplo de uma mãe que nunca desistiu. Alexandre a apoiou, mas ele não a ofuscou. Ele era seu parceiro, não seu salvador. Ele celebrou suas vitórias, encorajou sua independência e deu-lhe espaço para brilhar. Para ele, Victoria não era apenas a mulher que ele amava. Ela era uma igual, alguém cujo espírito inspirava até mesmo ele. Uma noite, enquanto se preparavam para outro baile de gala, Victoria pegou seu reflexo no espelho. Ela mal reconheceu a mulher que a encarava. Os olhos assombrados haviam desaparecido, substituídos por um fogo que ardia com certeza. Ela tocou sua cicatriz de leve, a marca fraca deixada pelas tesouras de Ricardo. Em vez de vergonha, ela sentiu orgulho. Era a prova de sua sobrevivência, a prova de que ela havia enfrentado a noite mais escura e caminhado para a luz, mais forte do que nunca. Quando ela entrou no salão de festas naquela noite, as cabeças se voltaram, não porque ela era a acompanhante de Alexandre Sampaio, mas porque ela era Victoria Azevedo. Seu nome não carregava mais pena, ele carregava poder. Sussurros a seguiram novamente, mas desta vez eles estavam cheios de admiração. O mundo havia tentado quebrá-la, mas em vez disso, havia criado uma mulher imparável, inabalável e pronta para reivindicar o futuro que ela merecia. Por toda a força que Victoria Azevedo havia encontrado, a vida não estava livre de desafios. Mesmo o amor, tão puro e firme quanto o que ela havia começado a compartilhar com Alexandre Sampaio, foi testado de maneiras que nenhum dos dois esperava. A história deles não era um conto de fadas. Era uma parceria forjada no fogo, e o fogo sempre vinha com faíscas. Tudo começou quando rumores se espalharam na imprensa. Um tabloide publicou fotos de Alexandre saindo de uma reunião de negócios tarde da noite, com uma glamurosa empresária. As manchetes gritavam: "Novo romance de Sampaio." Embora a história fosse infundada, sussurros seguiram Victoria aonde quer que ela fosse. As pessoas se perguntavam se a história estava se repetindo, se mais um homem poderoso a trairia. Para Victoria, as memórias eram muito recentes. Ela olhou para o artigo em silêncio, suas mãos tremendo. As cicatrizes da traição de Ricardo se reabriram, seu peito se apertando de pânico. Ela poderia confiar novamente, ou estava condenada a ser enganada 2 vezes. Quando Alexandre chegou à casa de seus pais na noite seguinte, ela o confrontou. Sua voz tremia, mas se manteve firme. "Me diga a verdade, Alexandre. Eu sou apenas mais um nome na sua vida, mais uma mulher que será descartada quando alguém melhor aparecer." Os olhos de Alexandre se suavizaram.
Ele se aproximou, mas não a tocou. Victoria, olhe para mim. Eu nunca te trairia. Aquela reunião foi de negócios, nada mais. Mas eu entendo por que você está com medo. Você foi ferida tão profundamente que espera que a ferida se reabra. Mas eu preciso que você me veja por quem eu sou, não por quem ele foi. Os olhos dela se encheram de lágrimas, divididos entre o medo e a esperança. Você sabe como é difícil acreditar nisso. Você sabe como é ver o homem que você amou colocar tesouras na sua garganta? A mandíbula dele se apertou, suas mãos se fechando em punhos à lembrança. Eu sei, ele disse calmamente. E é por isso que me dediquei a provar que não sou nada como ele. O amor não é apenas palavras, Victoria. É consistência, é paciência, é aparecer mesmo quando é difícil. Deixe-me continuar te mostrando. Pela primeira vez, ela percebeu que não era apenas sobre confiar nele. Era sobre confiar em si mesma novamente. Ela tinha o poder de escolher de forma diferente desta vez, de ver com olhos claros em vez de cegos. O teste deles não terminou aí. Semanas depois, quando Alexandre a convidou para um jantar de negócios, ela foi colocada em uma mesa cheia de homens que sussurravam por trás das mãos. Essa não é a ex-mulher de Ricardo Castro? Um murmurou. Ela deve estar usando Sampaio por dinheiro. Outro zombou. Victoria ouviu cada palavra. Antes, esses comentários a teriam estilhaçado, mas ela levantou a taça calmamente e encontrou os olhos de Alexandre. Seu aceno silencioso lhe deu coragem. Ela sorriu e disse à mesa: Eu não preciso da fortuna de um homem para me definir. Eu estou aqui porque eu escolhi me erguer depois de tudo que tentou me enterrar. O salão se silenciou. Alexandre pegou a mão dela por baixo da mesa, seu aperto firme, seu orgulho inconfundível. Aquela noite provou que o amor deles não era frágil. Ele foi forjado em provações, fortalecido pela verdade e pronto para qualquer coisa que ainda estivesse por vir. O dia finalmente chegou, quando Alexandre Sampaio fez a Victoria Azevedo a pergunta que ela nunca pensou que ouviria novamente. Você quer se casar comigo? Não foi um grande gesto na frente de câmeras ou multidões. Foi no quintal da casa de seus pais em Belo Horizonte, sob o brilho suave das luzes de Natal, com seu filho rindo na grama. Alexandre se ajoelhou, segurando um anel que cintilava, mas que nunca poderia brilhar mais do que a sinceridade em seus olhos. A respiração de Victoria falhou. Por um momento sua mente viajou de volta aos dias de traição, medo e humilhação. Mas então, ela olhou para Alexandre, o homem que a havia apoiado em todas as tempestades, o homem que havia restaurado sua fé e amor. Com lágrimas brilhando em seus olhos, ela sussurrou: Sim. Seus pais a abraçaram, transbordando de alegria. Sua mãe chorou abertamente, enquanto seu pai, sempre o homem estoico, pigarreou e disse bruscamente: Já estava na hora. O momento foi preenchido com calor, riso e a promessa de um futuro não manchado pelas sombras do passado. Mas nem todos os corações celebraram. A quilômetros de distância, em um apartamento apertado que cheirava a bebida e arrependimento, Ricardo Castro viu a notícia online. Fotos do noivado de Victoria se espalharam pelas redes sociais, seu sorriso radiante ao lado do olhar firme de Alexandre. As mãos de Ricardo tremeram enquanto ele rolava a tela, a raiva fervendo dentro dele. Ela é minha, ele murmurou entre dentes cerrados, embora soubesse que ela não era mais. O mundo havia seguido em frente sem ele, e a mulher que ele tentou quebrar agora estava voando mais alto do que ele jamais imaginou. A amargura o consumiu. Sofia havia ido embora há muito tempo, e a solidão o roía como uma doença. Todas as noites, ele revivia o passado, convencendo-se de que havia sido injustiçado, de que Victoria havia roubado seu futuro.
Na realidade, ele havia se destruído. Mas a negação era mais fácil do que a verdade. Vê-la se preparando para um casamento com um bilionário apenas aprofundou sua miséria. Enquanto isso, Victoria florescia. Ela e Alexandre planejaram uma cerimônia não para o espetáculo, mas para o significado. Ela escolheu um local perto do oceano, as ondas batendo suavemente ao fundo. A lista de convidados não foi preenchida com socialites vazios, mas com pessoas que realmente a apoiaram. Seus pais, amigos próximos, mentores e mulheres que ela havia inspirado com sua história. Seu filho gatinhava ao lado dela durante as provas de vestido, sua risada preenchendo o quarto. Cada detalhe do casamento simbolizava o renascimento, um novo capítulo livre de crueldade. Ainda assim, Victoria sabia que a sombra de Ricardo pairava. Ela sentia isso na maneira como seu nome ainda aparecia em tabloides, na maneira como sussurros de sua amargura chegavam aos seus ouvidos. Mas ao contrário de antes, ela não tremia mais. Em vez disso, ela sentia pena dele. Ele pode assistir o quanto quiser, ela disse a Alexandre uma noite. Mas ele nunca mais vai me tocar. Minha vida não é mais dele para ser destruída. Alexandre beijou sua testa. Exato, porque desta vez, Victoria, você está caminhando para um futuro que você construiu para si mesma, com um amor que não pode ser quebrado. E à medida que o dia do casamento se aproximava, Victoria se mantinha mais erguida do que nunca, pronta para entrar em seu novo começo, enquanto Ricardo permanecia preso nas ruínas de sua própria criação. O oceano se estendia infinitamente sob um céu dourado, as ondas rolando suavemente contra a costa, enquanto os convidados se reuniam para o casamento de Victoria Azevedo e Alexandre Sampaio. A cerimônia foi montada em uma falésia com vista para o Pacífico, um lugar escolhido não pela extravagância, mas pelo significado. O horizonte simbolizava o que a vida de Victoria havia se tornado, ilimitada, aberta e cheia de esperança. Seus pais se sentaram na primeira fila, seus rostos brilhando de orgulho. Seu filho, vestido com um terno minúsculo, caminhou pelo corredor carregando uma pequena almofada de anel, arrancando risos suaves da multidão. A atmosfera não era de formalidade rígida, mas de calor, família e resiliência. Todos os presentes sabiam que não era apenas um casamento, era o fechamento de uma história e o começo radiante de outra. Quando Victoria apareceu, os convidados se levantaram. Ela usava um vestido de um suave tom marfim, simples, mas elegante, seu tecido esvoaçante pegando a brisa do oceano. Sua cicatriz, levemente visível em seu pescoço, foi deixada descoberta. Ela havia escolhido não escondê-la. Para ela, não era uma falha, mas um símbolo, a prova de que ela havia sobrevivido à crueldade que um dia tentou acabar com ela. Enquanto ela caminhava pelo corredor, sussurros de admiração se espalharam pela multidão. Ela não parecia mais uma vítima. Ela parecia uma rainha. Os olhos de Alexandre nunca a deixaram. Para um homem que havia conquistado salas de reuniões e impérios, nada jamais o havia humilhado tanto quanto aquele momento. Quando Victoria o alcançou, ele pegou suas mãos gentilmente e, por um momento, o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. O celebrante começou a cerimônia, mas foram seus votos que não deixaram um único olho seco entre os convidados. Alexandre falou primeiro, sua voz firme, mas embargada pela emoção. Victoria, quando eu te vi pela primeira vez, eu vi dor, mas logo vi força. Você me mostrou o que significa lutar com graça, sobreviver com dignidade e amar sem medo. Hoje eu prometo a você minha lealdade, meu respeito e meu coração por todo o tempo que eu viver. A voz de Victoria tremeu um pouco quando ela começou, mas seus olhos estavam firmes. Alexandre,
Você entrou na minha vida quando eu pensei que não tinha mais motivos para ter esperança. Você não apenas me protegeu, você me lembrou de quem eu era. Eu juro nunca mais deixar que o medo me silencie e juro ficar ao seu lado como você ficou ao meu. Juntos, vamos construir uma vida não definida por riqueza ou poder, mas por amor, verdade e a família que amamos. Quando os votos terminaram, o celebrante os declarou marido e mulher. Alexandre a beijou suavemente e a multidão explodiu em aplausos. Seus pais se abraçaram, lágrimas escorrendo por seus rostos. O bebê bateu palminhas com suas mãos minúsculas, alheio à importância do momento, mas de alguma forma parte de sua beleza. Para Victoria, isso era mais do que um casamento, era um fechamento. Ela não era mais a mulher mantida refém em sua própria casa, tremendo diante das tesouras em sua garganta. Ela era uma esposa por escolha, uma mãe por amor e uma sobrevivente por destino. E enquanto as ondas batiam lá embaixo, ela soube que o passado finalmente havia sido enterrado sob a maré, deixando apenas a promessa do amanhã. A vida de casada com Alexandre Sampaio não era nada parecida com o que Victoria Azevedo havia conhecido. A casa deles, no Rio de Janeiro, era uma cobertura cheia de luz, riso e calor, janelas amplas com vista para o horizonte da cidade, mas a verdadeira beleza estava por dentro. Victoria decorou o espaço não com luxos extravagantes, mas com lembretes da família, fotos de seus pais, desenhos de seu filho e flores que Alexandre se certificava de estarem sempre frescas na mesa. Cada manhã começava com paz. Victoria preparava o café da manhã, enquanto seu filho balbuciava feliz na cadeirinha, e Alexandre, muitas vezes vestido com um terno elegante para o escritório, roubava momentos para brincar de cadê achou antes de correr para as reuniões. À noite, ele voltava não com desculpas ou amargura, mas com histórias de seu dia, ansioso para ouvir o dela em troca. Eles eram iguais, parceiros em todos os sentidos. Victoria também continuou seu trabalho de defesa, falando em eventos para mulheres que haviam suportado abuso. Cada vez que ela subia ao palco, ela carregava sua cicatriz com orgulho e compartilhava sua história com coragem inabalável. Ela se tornou uma voz para os sem voz, transformando sua dor em propósito. Alexandre a encorajou em cada passo, muitas vezes ficando na multidão, aplaudindo mais alto do que qualquer outra pessoa. Seus pais a visitavam frequentemente, emocionados por ver sua filha prosperando. Você construiu um lar de amor, sua mãe disse a ela uma noite. Isso é o que você sempre mereceu. Seu pai, calmo, mas emocionado, levantou seu neto nos braços e disse: e este pequeno crescerá sabendo o que a família realmente significa. Mas enquanto Victoria estava florescendo, Ricardo Castro estava murchando. Após cumprir sua pena, ele voltou ao mundo como uma sombra do homem que ele um dia foi. Seu nome estava envenenado, sua carreira obliterada. A mansão que outrora era seu orgulho havia sido tomada, e agora ele vivia em um apartamento sujo com tinta descascando e contas não pagas empilhadas na bancada. Ele frequentemente se sentava no escuro, olhando para uma garrafa meio vazia, revivendo memórias do que ele havia perdido. Sofia Meirelles, há muito tempo, era apenas outro fantasma em sua mente. Ela não havia olhado para trás, deixando-o para apodrecer sozinho. Ele às vezes rolava as redes sociais, suas mãos tremendo de raiva ao ver fotos de Victoria e Alexandre, sorrindo felizes, brilhando com amor. Era uma faca que se torcia mais fundo a cada vez. Vizinhos sussurravam sobre ele. Antes ele havia andado por multidões com orgulho. Agora, as pessoas atravessavam a rua para evitá-lo. Alguns sentiam pena de sua queda, mas a maioria via isso como justiça. É o que acontece quando a crueldade sai do controle, um vizinho murmurou.
As noites eram as piores. Ricardo acordava encharcado de suor, assombrado pelo som dos aplausos dos triunfos públicos de Victoria. Ele ouvia a voz dela ecoando em seus pesadelos, firme e destemida, expondo-o diante do mundo. Ele quebrava garrafas contra a parede, gritava com as sombras, mas nada silenciava a verdade. Ele havia se destruído. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Victoria embalava seu filho para dormir, enquanto Alexandre a abraçava. Ela sussurrava suavemente: "Estamos seguros, estamos livres. Este é o nosso para sempre agora." O mundo dela era uma vida renascida, enquanto o mundo de Ricardo era nada além de cinzas e arrependimento. Com sua nova vida firmemente estabelecida, Victoria Azevedo percebeu que sua história não era apenas dela. Ela havia sobrevivido à traição, humilhação e violência, mas inúmeras outras mulheres ainda estavam presas no silêncio, sofrendo como ela já havia sofrido. E assim, com o apoio inabalável de Alexandre Sampaio, ela começou a construir algo maior do que ela mesma, uma fundação dedicada a ajudar sobreviventes de abuso doméstico. A fundação rapidamente ganhou força. Victoria viajou por cidades como Brasília e Salvador, falando em conferências, abrigos e centros comunitários. Ela compartilhava suas cicatrizes sem vergonha, contando sua história com honestidade crua. "Se eles puderam tentar me quebrar, e eu ainda posso estar aqui hoje", ela dizia, sua voz firme. "Então vocês também podem. Ninguém tem o direito de silenciar sua voz." As plateias se levantavam, aplaudindo sua coragem. A mídia elogiava sua transformação de vítima para defensora. Até líderes políticos a convidavam para falar sobre reformas. Victoria havia se tornado mais do que uma mulher que sobreviveu. Ela havia se tornado uma líder, um farol de esperança. Seu filho cresceu cercado por esse amor e força, frequentemente andando pelo escritório dela enquanto voluntários e funcionários o adoravam. Seus pais a visitavam frequentemente, orgulhosos de ver sua filha transformando a dor em um propósito que mudava vidas. E Alexandre, embora poderoso por direito próprio, muitas vezes ficava quieto nos bastidores, deixando Victoria brilhar. Ele sabia que este era o destino dela, e ele a amava ainda mais por abraçá-lo. Mas enquanto a influência de Victoria se espalhava como um incêndio, o mundo de Ricardo Castro continuava a encolher. Sua amargura se agravava. Ele vivia nas sombras, agarrado à crença de que o sucesso de Victoria foi construído sobre sua ruína. Noite após noite, ele se sentava em seu apartamento, olhando para os noticiários de seus discursos, seu rosto contorcido de ciúmes e raiva. Ele socava a mesa, murmurando: "Ela roubou tudo de mim. Minha vida, minha reputação. Isso deveria ter sido meu." Uma noite, bêbado e tremendo, ele decidiu que não podia mais suportar. Ele se convenceu de que precisava confrontá-la, não para se desculpar, mas para recuperar o que ele acreditava ser seu. Ele rascunhou planos, procurou os eventos de sua fundação e sussurrou para si mesmo: "Ela acha que está segura. Ela acha que é intocável. Mas ela vai me ver de novo." O desespero de Ricardo se tornou mais sombrio. Ele começou a seguir as aparições de Victoria, ficando nas bordas das multidões, seu capuz abaixado. A segurança frequentemente o afastava, mas ele se misturava ao fundo, observando-a, fervendo de raiva, enquanto ela estava no palco, radiante e intocável. Victoria, embora alheia à presença dele, às vezes sentia um arrepio nos eventos, uma sensação persistente de perigo. Alexandre também notou. "Vamos aumentar a segurança", ele disse a ela com firmeza. "Você construiu demais para deixar que sombras do passado a ameacem agora." Mas Ricardo estava determinado. Em sua mente distorcida, ele acreditava que um último confronto poderia restaurar seu poder. Ele não se importava com a lei,
com as consequências. Ele se importava apenas em arrastar Victoria de volta para sua escuridão. E enquanto Victoria se preparava para seu maior evento até então, uma conferência nacional onde milhares se reuniriam para ouvi-la falar, Ricardo tomou sua decisão. Ele estaria lá, esperando, pronto para fazer seu movimento final. O salão de conferências no Rio de Janeiro fervilhava de antecipação. Milhares se reuniram, ansiosos para ouvir Victoria Azevedo falar. O palco estava montado com faixas que carregavam a mensagem de sua fundação. Vozes não podem ser silenciadas. Repórteres enchiam os corredores, câmeras prontas para capturar cada momento. Para o mundo, este era mais um passo na ascensão de Victoria. Mas para Ricardo Castro, a espreita nas sombras na parte de trás era sua chance de vingança. Victoria subiu ao palco sob aplausos estrondosos. Vestindo um terno branco, ela irradiava uma calma força. Ela começou seu discurso, sua voz firme enquanto compartilhava sua história de sobrevivência e transformação. Houve um tempo em que eu pensei que o silêncio era mais seguro do que a verdade, ela disse à multidão. Mas o silêncio quase me custou tudo. Hoje, eu estou aqui não apenas por mim, mas por cada mulher que pensa que não tem saída. A plateia se apegava a cada palavra, mas o sangue de Ricardo fervia a cada frase. Seus punhos se fechavam nos bolsos, suor escorrendo por sua testa. Em sua mente, ela não estava inspirando. Ela estava zombando dele, em um palco construído sobre o que ele acreditava ter perdido. Quando Victoria parou para respirar, Ricardo fez seu movimento. Ele empurrou a multidão, sua voz cortando o silêncio. "Mentira!" ele gritou, seu rosto contorcido de raiva. Suspiros se espalharam pela plateia enquanto as cabeças se viravam. A segurança correu para a frente, mas Ricardo os empurrou, avançando em direção ao palco. "Você me arruinou, Victoria. Você roubou minha vida e agora está aqui fingindo ser uma heroína?" A multidão explodiu em caos. Alguns gritaram, outros pegaram telefones para gravar. A segurança apertou o controle, mas a fúria de Ricardo lhe deu força. Ele apontou um dedo trêmulo para ela. "Você não era nada sem mim. Nada." Por um momento, o salão congelou. A antiga Victoria poderia ter se encolhido, sua voz engolida pelo medo. Mas a mulher que estava no palco agora se recusou a se curvar. Ela deu um passo à frente, seus olhos fixos nele, sua voz forte o suficiente para cortar o barulho. "Você está errado, Ricardo," ela disse claramente, suas palavras ecoando pelo microfone. "Eu nunca fui nada. Você tentou me fazer acreditar nisso, mas eu encontrei meu valor sem você. E todos aqui veem a verdade. Você não me destruiu, você me tornou mais forte." A plateia rugiu em apoio, aplaudindo, gritando o nome dela. O rosto de Ricardo se contorceu de desespero, enquanto as paredes se fechavam. A segurança finalmente o dominou, arrastando-o em direção à saída, enquanto ele gritava maldições que não tinham mais poder. Sua voz, outrora dominadora, foi abafada pelo estrondoso aplauso de uma multidão que estava do lado de Victoria. O peito de Victoria subiu e desceu, mas ela não vacilou. Ela olhou para a plateia, sua voz tremendo com força e emoção. É por isso que falamos, porque o silêncio protege os agressores, mas a verdade os expõe. Hoje não é sobre ele, é sobre nós e o futuro que estamos construindo juntos." A multidão se levantou, uma ovação de pé que parecia abalar o salão. Alexandre, assistindo da primeira fila, também se levantou, com orgulho e amor em seus olhos. E enquanto Ricardo era arrastado para a escuridão pela última vez, Victoria estava na luz, finalmente livre de sua sombra para sempre. Os ecos dos gritos furiosos de Ricardo ainda pairavam no salão de conferências, muito tempo depois que a segurança o arrastou para longe. Por um momento, a tensão pairou pesada no ar, como se a plateia prendesse a respiração coletivamente.
Todos os olhos estavam fixos em Victoria Azevedo, de pé no palco, seu peito subindo e descendo enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Teria sido fácil desabar, colapsar sob o peso de tal confronto. A memória das tesouras pressionadas contra sua garganta poderia tê-la silenciado mais uma vez. Mas Victoria se recusou a dar ao medo a palavra final. Ela agarrou o púlpito com as mãos firmes e ergueu a cabeça, sua voz cortando o desconforto como a luz do sol após uma tempestade. Senhoras e senhores, ela começou, seu tom calmo, mas poderoso. O que vocês acabaram de testemunhar não foi força, foi desespero. Foi o grito de um homem que pensou que poderia definir minha vida e perdeu tudo quando percebeu que não podia. A multidão explodiu em aplausos, não apenas por sua coragem, mas pela verdade que ela falou. As câmeras se aproximaram, capturando seu rosto, forte, inabalável, radiante. Ela continuou, sua voz cheia de convicção. Eu sei que muitos de vocês nesta sala enfrentaram seus próprios Ricardos, pessoas que disseram que vocês não eram nada, que vocês não tinham voz, valor ou saída. E talvez, como eu, vocês acreditaram neles por muito tempo. Mas deixe-me dizer uma coisa, eles estavam errados. Vocês não são impotentes. Vocês não são inúteis. Vocês são sobreviventes e são capazes de reescrever suas histórias. Um murmúrio de concordância percorreu a plateia. Mulheres na multidão enxugavam os olhos, algumas balançando a cabeça vigorosamente, como se ela estivesse falando diretamente com elas. Victoria colocou a mão em sua cicatriz, deixando as câmeras capturarem o gesto. Essa cicatriz não é uma marca de fraqueza. É a prova de sobrevivência. A prova de que mesmo quando alguém tentou me apagar, eu me recusei a desaparecer. E cada um de vocês tem essa mesma força dentro de si. Alexandre, assistindo da primeira fila, sentiu seu peito inchar de orgulho. Ele sabia que este momento definiria não apenas a jornada dela, mas seu legado. O salão, outrora abalado pelo medo, agora vibrava com energia e esperança. As pessoas se levantaram, aplaudindo, torcendo, gritando o nome dela. Victoria! Victoria! O canto ficou mais alto, uma onda de apoio afogando a memória do veneno de Ricardo. Repórteres correram para capturar cada palavra, manchetes já se formando em suas mentes. Sobrevivente transforma ataque em vitória. E Victoria Azevedo inspira milhares após confronto. Quando o aplauso finalmente diminuiu, Victoria encerrou seu discurso com palavras que ecoariam muito além do salão. O passado tentou me quebrar, mas aqui eu declaro a cada sobrevivente. Seu futuro pertence a você, não àqueles que te machucaram. Fale sua verdade, viva sua força e nunca, jamais, deixe que alguém roube sua voz novamente. A ovação foi estrondosa, rolando pelo salão como uma onda de triunfo. As pessoas se abraçaram, inspiradas por sua coragem, e quando Victoria desceu do palco para os braços de Alexandre, ela soube que o que havia começado como seu pesadelo havia se tornado sua maior mensagem de esperança para o mundo. Ricardo Castro estava sentado sozinho em seu apartamento escuro, as paredes manchadas por anos de negligência, o ar pesado com o cheiro de bebida e cigarros. As persianas estavam meio quebradas, permitindo que fendas de luz da cidade se infiltrassem, projetando sombras que zombavam de sua solidão. Antes, ele havia morado em uma mansão cheia de luxo. Agora, ele existia em um cômodo vazio onde o silêncio era sua única companhia. O mundo havia se esquecido dele. Após seu surto fracassado na conferência de Victoria Azevedo, a mídia o transformou em uma lição de moral. Manchetes o rotularam de o marido caído e do poder ao patético. Clipes dele gritando com Victoria foram repetidos em telas de televisão, em contraste com a calma desafio dela. A simpatia do público, outrora escassa,
havia evaporado completamente. Ele não era mais visto como um homem, apenas um aviso. Amigos? Sumiram. Parceiros de negócios? Desapareceram há muito tempo. Até Sofia Meirelles, a amante pela qual ele um dia sacrificou tudo, havia cortado todos os laços. Rumores diziam que ela se mudou para o exterior com outro homem rico, vivendo a vida que Ricardo sempre quis, mas nunca pôde oferecer. A traição doeu, mas também espelhou sua própria crueldade. Ele havia abandonado Victoria por Sofia, apenas para ser descartado da mesma forma cruel. Ricardo revivia sua vida em fragmentos. O charme que ele usava tão facilmente, a arrogância que alimentava seu ego, a satisfação fria de ter poder sobre Victoria. Na época, parecia inebriante, mas agora, enquanto ele olhava para a garrafa vazia em sua mão, tudo o que sentia era vergonha. Ele se lembrou do olhar nos olhos de Victoria quando ela estava no palco, sua voz se erguendo acima de sua raiva. Aquele olhar o assombrava mais do que qualquer sentença de prisão. A solidão o corroía. As noites se estendiam infinitamente, cada uma mais escura do que a anterior. Às vezes ele falava em voz alta para o quarto vazio, murmurando: "Eu deveria ter vencido. Ela deveria ter me implorado para ficar." Mas o silêncio que respondia zombava dele. Sua saúde começou a falhar. Sem refeições adequadas ou cuidados, ele ficou magro. Suas feições, outrora definidas, agora estavam vazias. Vizinhos sussurravam sobre o homem que raramente saía de seu apartamento, aquele que costumava ostentar riqueza e agora parecia um fantasma. Alguns sentiam pena dele. Outros zombavam, mas ninguém estendeu a mão. Ele havia queimado todas as pontes, e agora as cinzas não ofereciam nenhum conforto. Numa noite, sentado perto da janela, ele viu um clipe online de Victoria novamente, desta vez segurando seu filho, sorrindo ao lado de Alexandre. Ela parecia radiante, sua vida cheia, seu futuro seguro. Ricardo socou o parapeito, a raiva fervendo por um momento antes de desabar em desespero. Lágrimas escorreram por seu rosto, não de amor, mas da verdade amarga. Ele havia perdido tudo, e foi por sua própria culpa. Não havia redenção esperando por ele, nenhum grande retorno, apenas a longa e lenta decadência de um homem que um dia se julgou intocável. E enquanto as luzes da cidade cintilavam lá fora, Ricardo Castro percebeu que não estava apenas sozinho em seu apartamento. Ele estava sozinho no mundo, esquecido, enquanto a mulher que ele tentou destruir vivia em triunfo. Anos se passaram desde o dia em que Victoria Azevedo tremeu pela primeira vez em sua cozinha, com tesouras pressionadas contra sua garganta. Aquele momento, antes seu pesadelo mais profundo, agora parecia uma memória distante em comparação com a vida que ela havia construído. O que antes era dor se transformou em propósito, e o que antes era traição se tornou a base de sua maior força. Sua fundação, Vozes Não Podem Ser Silenciadas, havia se tornado um movimento nacional. Abrigos se expandiram por cidades, oferecendo segurança e recursos para mulheres e crianças em necessidade. Linhas de ajuda salvavam vidas todos os dias, e as políticas começaram a mudar à medida que os legisladores ouviam seu testemunho. A cicatriz em seu pescoço, outrora uma lembrança de terror, se tornou um símbolo de resiliência. Quando ela estava em pódios, segurando seu filho em um braço e falando para multidões com convicção inabalável, ela incorporava a própria sobrevivência. Em casa, sua vida era cheia de amor. Alexandre Sampaio não era mais apenas o homem que a salvou. Ele era seu marido, seu parceiro, seu confidente. O casamento deles foi construído não em aparências,
mas em honestidade e confiança. Mesmo em seu mundo de riqueza e influência, ele valorizava os momentos simples. Cozinhar o jantar juntos, ler histórias para dormir, caminhar de mãos dadas pelo parque. O amor deles era firme, igual e inabalável. Seus pais, que outrora temiam por sua vida, agora viviam em paz. Cercados pela alegria de seu neto, eles frequentemente a visitavam, maravilhados com a transformação de sua filha. Você transformou suas cicatrizes em asas. Sua mãe disse a ela uma tarde. Seu pai, sua voz rouca, mas calorosa, acrescentou: e você nos ensinou que a dignidade nunca pode ser roubada. Ela só pode ser entregue. E você, Victoria, nunca se entregou. Seu filho cresceu cercado por esse amor, aprendendo a força não com palestras, mas com o exemplo. Ele sabia que sua mãe um dia enfrentou a escuridão, mas o que ele via era luz. Uma mulher que lutou por justiça, que transformou o medo em coragem e que lhe ensinou que a bondade era a forma mais verdadeira de força. Quanto a Ricardo Castro, seu nome se desvaneceu no nada. Poucos falavam dele, e quando o faziam, era apenas como uma lição de moral sobre arrogância, traição e queda. Ele foi esquecido pela sociedade, enquanto o nome de Victoria foi gravado na história. Sua crueldade tentou silenciá-la, mas em vez disso, amplificou sua voz para o mundo. No título aniversário de criação de sua fundação, Victoria estava diante de uma multidão de milhares. As câmeras disparavam, mas ela se concentrava nas pessoas. Mulheres segurando seus filhos, sobreviventes de pé, famílias reunidas. Ela falou com o mesmo fogo que a havia sustentado ao longo dos anos. Eu um dia acreditei que minha vida tinha acabado, mas hoje sei que estava apenas começando. Não somos definidos pelo que nos quebra. Somos definidos pela forma como nos levantamos. E juntos, nós vamos nos levantar. A multidão explodiu em aplausos estrondosos, vozes gritando o nome dela. Ela olhou para Alexandre, que sorria com orgulho, e para seu filho, que batia palmas alegremente. E naquele momento, Victoria Azevedo soube que seu legado estava seguro. Não apenas sobrevivência, não apenas justiça, mas esperança. Uma luz que brilharia muito depois que sua história fosse contada. Então é assim que a história termina, meus amigos maravilhosos. Vocês ainda estão aqui comigo, certo? Se vocês ficaram até agora, significa que algo nesta jornada tocou seu coração, de uma forma que as palavras não conseguem explicar. E talvez seja porque, no fundo, todos nós carregamos cicatrizes, e todos nós procuramos a cura. Os estoicos uma vez disseram: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. A história de Victoria nos lembra dessa verdade. Não importa o que nos quebre, podemos nos levantar mais fortes, mais corajosos e mais vivos do que nunca. Se esta história falou com você, compartilhe-a com alguém que precisa de esperança. Aperte o botão de curtir e se inscreva para se juntar à nossa família aqui. Porque juntos, não estamos apenas assistindo a histórias, estamos sendo a prova viva de que a dor pode se tornar poder e que nenhuma voz deve ser silenciada.